A paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Santana, pastor presidente da igreja ADPSA. Esse é o podcast Conversa com Deus, com apoio da família Leite. Olá a todos, meu nome é Verônica e esse é o podcast Conversa com Deus. Hoje nós teremos um bate-papo bem bacana sobre um assunto que é bem recorrente, principalmente no meio dos jovens: esperar. Para bater esse papo com a gente, nós trouxemos 3 jovens aqui do nosso ministério: Gabriele, Geisa e Glauciane. A paz do Senhor, meninas, bem-vindas. Como vocês estão? A paz do Senhor, tudo bem? Que bom. Bom, meninas, se apresentem para a galera de casa conhecer vocês. Bom, a paz do Senhor a todos. Eu me chamo Gabriele, eu tenho 20 anos de idade, eu estou cursando administração e estou há 13 anos no ministério. Eu faço parte do grupo de jovens daqui da sede, faço parte também do grupo de coreografia e sou regente do grupo infantil. Paz do Senhor a todos, meu nome é Geisa, eu tenho 21 anos de idade e há mais ou menos 17 anos eu faço parte aqui do Ministério ADPASA. Eu cheguei aqui no Ministério quando eu tinha uns 4 anos de idade, junto com a minha mãe, e hoje eu faço parte do grupo de Jovens Nação de Cristo e também faço parte do grupo de coreografia Águia de Adoração. Eu estou cursando administração e estou indo para o último semestre. Bom, meu nome é Glauciane, eu tenho 27 anos, faço parte desse ministério há 9 anos. Atualmente eu atuo na liderança do Ministério de Louvor. Eu sou formada em gestão de recursos humanos e administração e atualmente eu trabalho dentro do departamento de recursos humanos. Amém, meninas. É um prazer recebê-las aqui no nosso podcast. Bom, hoje nós vamos falar sobre esperar, o processo da espera, né? Bom, para tudo na vida existe um processo. Por exemplo, uma mãe, quando ela vai dar à luz a uma criança, ela precisa esperar 9 meses para que essa criança se forme dentro do ventre dela, né? Um jovem, por exemplo, que tem o desejo de tirar a sua habilitação, ele precisa esperar completar a maioridade para que ele consiga tirar a sua habilitação. E todos os processos de espera, eles são difíceis. Teve algum momento na vida de vocês que vocês precisaram esperar por algo e esse processo foi um pouco complicado, foi um pouco difícil? Conta um pouco pra gente. Então, na minha experiência, como você disse, o processo de espera ele é muito dolorido, também tem muito aprendizado. E um dos processos de espera que eu passei na minha vida foi o processo do primeiro emprego, mas do primeiro emprego. E aí eu orava muito pedindo para Deus no primeiro emprego quando eu tinha 14, 15 anos, porque desde criança eu sempre fui muito independente na parte de financeira, assim, sabe? Eu ganhava dinheiro dos meus pais, eu queria comprar o que era meu, eu queria ter o que era meu. E aí eu consegui o meu primeiro emprego quando eu tinha 16 anos, depois de muita oração. Mas não era o primeiro emprego que eu sonhava. Era um emprego que eu sofri muito, eu trabalhava de domingo a domingo. Foi um processo de espera durante 1 ano e 1 mês, mas foi um processo de espera muito dolorido. Foi um lugar onde eu fui muito explorada, mas também eu agradeci a Deus porque foi um lugar que me deu um aprendizado na parte de comunicação, de conseguir falar com as pessoas. E como você disse, no processo da espera a gente tem o nosso aprendizado. E eu orei muito pedindo para Deus, e eu não esqueço, no dia que a Gisele, a nossa regente dos jovens, ela falou para mim: Gabi, a gente vai orar e você vai conseguir esse emprego de segunda a sexta, porque começou a me fazer uma falta de estar aqui na igreja, de estar fazendo a obra. E eu falei: meu Deus, eu preciso desse emprego de segunda a sexta, eu preciso de um emprego que eu tenha vontade de trabalhar e eu possa também estar na sua casa fazendo a sua obra. E aí, depois de 1 ano e 1 mês, de muita oração, de muito choro, de muitas vezes querer estar no culto, num culto de jovens, não poder estar, a Glauciane, que está aqui, eu não falava com ela direito, era tipo a paz do Senhor, o que tinha que falar assim mesmo, e ela me mandou uma mensagem, eu não esqueço, eu estava indo trabalhar no dia, estava dentro do ônibus, e ela falou assim pra mim: Gabi, vai abrir vaga de jovem aprendiz aqui na empresa, você quer? Manda seu currículo. E eu não pensei 2 vezes, eu falei: meu Deus, agora é a hora, segunda a sexta. Era a oportunidade, né? E aí eu mandei o meu currículo e eu lembro que quando eu fui fazer essa entrevista,
eu fui na parte da manhã e à tarde eu ia trabalhar. E aí eu fui, mas sabe, frustrada, porque eu já tinha ido fazer entrevista em outros lugares e nada, mas eu nunca deixei de me preparar, eu nunca deixei de estudar. Eu estava terminando os estudos nesse ano, que eu estava nessa espera aí toda, e eu falei, não, eu vou terminar os estudos e vou começar a fazer a faculdade, porque eu quero estar preparada para quando a oportunidade vir, eu poder agarrar, porque é uma das coisas que a gente sempre tem que ter noção das coisas, que a gente tem que estar preparado para a bênção. Eu estava até ouvindo uma pregação na semana passada e o pregador falava assim, irmãos, a gente tem que estar preparado para a bênção, não é a bênção que tem que estar preparada para a gente, porque a bênção já vem preparada por Deus. Sim. E aí eu já fiquei super feliz que eu fui para a entrevista e no mesmo dia a Glauciane me mandou mensagem falando que tinham me aceitado. Eu fiquei muito feliz, porque a primeira coisa que eu pensei, vou poder ir para a igreja. Então foi um processo de espera doloroso, mas para mim foi um processo de espera também de aprendizado, que me ajudou muito. Necessário, né? Necessário. Um processo de espera necessário. Sim. E você, Geisa? Com certeza. Então, em 2019, né, eu estava passando por 3 processos ao mesmo tempo. Então, eu estava em uma fase que eu precisava de uma promoção no meu trabalho, eu precisava focar na faculdade para conseguir terminar o semestre, né, para não ficar pendente nenhuma matéria, e eu também estava tirando a minha carteira de habilitação. Então, eu estava fazendo essas 3 coisas ao mesmo tempo. Eu perdi as contas de quantas vezes eu chegava depois da meia-noite em casa, super cansada, minha mãe sempre me ligando toda hora, né, perguntando se eu já estava chegando, se estava tudo bem. Meu pai, muitas das vezes, que já estava dormindo em casa, também cansado do trabalho, ele acordava para me buscar no ponto do ônibus, porque a rua já estava perigosa, né, porque já passava da meia-noite. E assim, eu lembro que eu estava numa fase muito difícil, né, uma situação muito difícil no trabalho, e a faculdade ela também estava um pouco puxada. E eu não podia parar o processo de tirar a CNH, porque eu tenho um prazo de 1 ano para tirar, né, senão eu tinha que pagar tudo de novo, voltar a fazer os exames de novo, e não ia compensar. Então eu tive que seguir firme com esses 3 propósitos que eu tinha para finalizar. E eu lembro que a minha mente estava muito cansada, o meu corpo estava cansado, eu estava me sentindo muito exausta. Eu me sentia até fraca para orar, eu não conseguia buscar direito, né, a presença do Senhor. Eu só conseguia deitar na minha cama e chorar. Eu chorava praticamente todos os dias, porque eu estava sentindo uma pressão muito forte sobre mim. Acho que meu nível de estresse estava muito alto, né, na época. Então, eu comecei a reparar que também os jovens à minha volta estavam passando por esse processo, né, o pessoal da minha faculdade. E eu via que eles acabavam recorrendo para o mundo do alcoolismo, para o mundo das drogas. Eu fiquei assim assustada com a quantidade de jovens que tinham à minha volta, que usavam drogas, que consumiam bebidas alcoólicas, né? E eu chegava a perguntar, eu falava, mas por que vocês fazem isso? Né, e todos me davam sempre a mesma resposta, né, que todos eles estavam muito estressados, que o dia deles tinha sido difícil. E eu via que eles faziam aquilo, mas era uma coisa para passar aquele momento, né, para eles sentirem um alívio no momento. Mas eu não queria isso, eu não queria uma ilusão de que estava tudo bem. Eu queria que ficasse tudo bem. Né? E mesmo eu estando fraca, eu juntei todas as forças que eu tinha e eu continuei na presença do Senhor. Eu continuava buscando a presença dele, e sempre que eu me sentia fraca, sempre vinha Josué capítulo 1, versículo 9 no meu coração, né, que diz: esforça-te e tem de bom ânimo, porque o Senhor Deus ele é contigo. Então eu procurei, eu não achei na Bíblia. Se algum irmão aí já viu, me avisa, porque eu nunca vi falando que as coisas iam ser fáceis pra gente. Muito pelo contrário, né? Falou aqui que na terra nós vamos ter aflições, mas nós temos que ter de bom ânimo, né? E eu reparei que tudo isso que eu estava passando dependia só de mim. Eu não podia contar com a minha mãe, eu não podia contar com meu pai, com os meus tios. Por quê? Porque eu que precisava me esforçar no trabalho para ser promovida, eu que precisava estudar para poder passar na matéria, e eu que precisava estudar para conseguir tirar minha CNH. Então eu não podia contar com ninguém. O meu único socorro era Jesus, né? Então eu pedia para ele forças, porque ele diz: todos que estão cansados e oprimidos, venham a mim. E eu fui a ele, e graças a Deus, hoje eu consegui a promoção que eu precisava no trabalho, eu consegui tirar minha CNH e estou no último ano da faculdade. Então, acho que quando a gente tem fé, né, as coisas acabam fluindo na nossa vida. É verdade. Glória a Deus. E você, Glau? Bom, falando aqui um pouquinho também desse processo de espera, no ano de 2014... para ser mais exata, no meio do ano, eu tinha acabado de me formar em gestão de recursos humanos.
Eu fazia um estágio, mas infelizmente não tinha possibilidade de ser efetivada. E eu fui informada que eu não ia poder continuar nesse estágio. E logo veio aquela frase que eles falam, né? Formada, mas desempregada. E eu realmente, assim, fiquei num momento, assim, de muita angústia, porque quando o jovem se forma, a primeira coisa que ele quer é conseguir um trabalho, né? E eu comecei a perguntar para Deus, mas Senhor, o Senhor preparou essa primeira graduação para mim, de 2 anos, preparou esse estágio, e agora eu me vejo desempregada, né? O que eu vou fazer? E é claro que a gente tem fé em Deus, mas a gente também precisa agir, né? A gente também precisa colocar a nossa fé em ação. Então, naquele momento, a única opção que eu tinha era correr atrás, tentar conseguir algum trabalho, mas foi logo quando a gente teve aquela crise no Brasil de 2014, muita gente foi mandada embora, estava muito concorrido, eu ia fazer entrevista, era 50 pessoas numa sala para uma vaga, e foi muito difícil. E foram 2 longos anos de espera, assim. Eu digo que é longo porque quando você está em casa, parece que Deus, assim, nunca vai falar assim, olha, agora acabou o seu tempo de espera e vai chegar o tempo de você receber a bênção. Exatamente. Então, assim, eu ficava muito angustiada porque as minhas colegas de escola da época estavam evoluindo, estavam, enfim, fazendo faculdades, comprando seus carros, enfim, evoluindo, né? E eu me via numa situação de, que nem a Geisa falou, eu ficava praticamente o dia inteiro deitada no meu quarto, não tinha forças para orar. Eu vinha para a igreja, eu não achava que Deus estava recebendo a minha adoração, eu achava que Deus não estava me vendo, que Deus não estava me ouvindo, e eu realmente não entendia, mas... como a gente já falou aqui, é um processo, né? E durante esse processo, a gente também precisa, apesar de ser difícil, a gente precisa estar sensível ao Espírito Santo. Sim. Porque durante o processo de espera, com certeza ele quer ensinar algo para você, tanto de fazer você ficar mais próximo dele, de você estar mais sensível, né? Ou até mesmo de você saber agradecer coisas que no passado você não agradecia, que você não dava valor e hoje você, né, se vê sem aquilo. Então você, realmente, às vezes Deus te coloca numa fase de teste. Então foi um período assim bem doloroso para mim, mas no final de 2015 eu me senti impulsionada pelo Espírito Santo, acredito eu. Eu tomei uma decisão, eu sabia que daquele jeito eu não poderia mais ficar. Enfim, o mercado de trabalho a gente sabe que é muito concorrido, então você precisa se aperfeiçoar. E foi quando eu conversei com os meus pais e eu tomei a decisão que eu ia começar uma nova graduação de 4 anos, né, que daí seria um curso de administração. E no começo veio aquela dúvida, né, nossa, mas eu já sou formada, eu já tive um trabalho, aí eu vou ter que meio que começar do zero de novo. Mas foi o momento que Deus preparou para mim, né, de repente eu não estava preparada, né, no passado para receber a oportunidade que Deus, né, a bênção que Deus queria me dar. E quando foi no ano de 2016, eu nem tinha começado as aulas ainda direito. Eu fui chamada para fazer uma entrevista de estágio e quando eu entrei lá, que eu não conhecia a empresa, nunca tinha ouvido falar, mas quando eu entrei e fui descobrindo que era uma empresa multinacional, o porte dela, onde eu ia trabalhar, as coisas que eu ia fazer, eu vi que era Deus que estava ali preparando todo aquele ambiente para mim. Eu não me via capaz, né? As meninas trabalham junto comigo, elas sabem que a empresa que a gente trabalha hoje, ela tem uma amplitude mundial muito grande e só Deus para fazer isso, né? Porque há 2 anos atrás, né, durante esse período de espera, eu não sabia que Deus, eu não acreditava, né, que Deus poderia entregar isso nas minhas mãos, né? A gente muitas vezes tem fé, mas a gente também duvida. Sim, né? Mas foi que nem aquele versículo que fala, né? Esperei com paciência no Senhor. Então, mesmo que tenha sido difícil, mas o fato de eu continuar acreditando, continuar depositando minha fé em Deus, na certeza que Ele ia entregar algo para mim, realmente valeu muito a pena. E hoje eu já estou lá há 5 anos e eu realmente vejo a mão de Deus em todos os processos, em todos os passos. Então foi um processo dolorido, mas hoje é algo que eu olho para trás e vejo que realmente valeu muito a pena. Amém. Glória a Deus. É muito gratificante ver quando Deus ele age, né, nas nossas vidas. Sim. E esse processo da espera, ele é um aprendizado mesmo, né? Vocês comentando aí sobre as experiências de vocês, eu lembrei de Davi. Quando Davi foi ungido, ele era um adolescente.
ele não tinha experiência de vida. Ele tinha a experiência dele lá no campo, com as ovelhas, mas ele não tinha uma experiência de vida, né? Ele precisava adquirir essa experiência, mas ele foi ungido, ele foi chamado para ser rei. Só que demorou anos para que ele conseguisse assumir o trono, anos. E durante todo esse período ele foi perseguido, não foi fácil. A gente vai ler a história de Davi lá em Samuel, em 1 Samuel, 2 Samuel, a gente vai ver que foi uma trajetória de muita luta, mas com vitória. Então, assim, quando a gente espera em Deus, e agora a gente vai entrar nesse assunto, a espera em Deus, a gente pode ter certeza da vitória, que é diferente da espera natural, né? Porque a espera natural a gente pode esperar por algo e às vezes aquilo pode não acontecer. Mas a espera em Deus é certeza de que vai acontecer. Se não for o que a gente está esperando, é o melhor. Esse Deus, ele tem reservado sempre o melhor. É igual a Glauciane disse, ela entrou na empresa, ela não conhecia a empresa, mas foi o melhor de Deus para a vida dela naquele momento, né? Ela não esperava que aquilo fosse acontecer. A mesma coisa na vida da Gabi, a mesma coisa na vida da Geisa. Então, esse processo de esperar já é difícil. E esperar em Deus é um pouquinho mais difícil. Sim, a gente pode dizer, né, meninas? Porque esperar em Deus não tem uma data para aquilo acontecer. Sim. Né? Às vezes é complicado porque não tem uma data, mas tem a certeza. Sim. Né? O processo natural tem uma data, mas não tem a certeza. O processo em Deus não tem uma data, mas tem a certeza da vitória. Né? Como que vocês enxergam esse processo de esperar em Deus? Bom, eu acredito que nesse processo da espera em Deus, como você disse, é a gente entender que vai acontecer, mas a gente não sabe a data, a gente não sabe quando, a gente não sabe o ano, mas a gente está preparado. Como eu disse anteriormente, que a gente tem que estar preparado para a bênção. É verdade. Se uma pessoa ela gosta de pregar, ela vai ter que se preparar, mesmo ela não sabendo, ela vai ter que se preparar para um dia ela conseguir esse cargo de pregador, conseguir agendas. Se a pessoa ela gosta de cantar, ela tem que se preparar também para uma aula de canto, para preparar a voz dela, para ela conseguir chegar onde ela quer. Então, eu acho que esse processo de espera em Deus, como a gente não sabe quando acontece, a gente tem que estar preparado em todo o tempo. Porque quando a oportunidade chega, quando Deus entrega essa oportunidade pra gente está preparado para agarrar e saber que é dele e ele que nos deu. Só um adendo antes da Geisa falar. O nosso pastor, ele costuma falar muito sobre isso, sobre oportunidade, tanto que nós temos uma série aqui no podcast. Você, depois que escutar esse episódio, vai lá na série Deus de Oportunidades, que fala justamente sobre isso. Quando a oportunidade chegar, porque ela vai chegar, é a certeza. Quando ela chegar, a gente tem que estar preparado. Sim. Então é um recado para você jovem que está nos escutando. Se você foi chamado para ser um pregador da palavra, se você foi chamado para a área do louvor, se prepare. Ai, mas ninguém me dá oportunidade, eu não tenho oportunidade na igreja. Se prepare, vai chegar. Um dia o Espírito Santo vai incomodar a pessoa que estiver ali dirigindo o culto para te chamar. Esteja sempre preparado. E entender também que as provas vêm, né, Vê? Sim. Assim, a gente começa a entender aquele salmo que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, quando a gente está no processo. Porque a gente vê que não vai faltar prova, não vai faltar luta, mas também não vai faltar bênçãos, não vai faltar as oportunidades que Deus tem para nossa vida. Não vai faltar Deus. Não vai faltar Deus. Né? Todos Sempre os dias vai Ele estar lá estará. presente. É verdade. E assim, acho que nesse processo de espera também, igual a Glau comentou, né? Eu acho que não é legal a gente ficar comparando a nossa vida com a vida das pessoas que está à nossa volta, Nossa, isso né? é muito importante. Porque isso a gente acaba nos frustrando porque a gente está se comparando com uma vida que não é nossa. E Deus tem um propósito diferente pra Sim. cada um, né? Exatamente. Então, assim, igual a Glauciane comentou, né? Ela via que as amigas dela estavam, né, concluindo a graduação, já estavam trabalhando, estavam conseguindo os bens materiais e ela não. Só que hoje, né, o mundo deu voltas. A Glau, ela tá conseguiu as coisas dela, Deus abençoou. Então, eu acho que quando a gente compara a nossa vida com o próximo, a gente acaba nos frustrando. E não é isso que Deus quer, porque Deus ele tem um processo e um propósito diferente para a vida de cada um de nós. Sim, é verdade. Né? Tem coisas que a gente adquire, por exemplo, Deus promete hoje e daqui a um ano já se cumpre. E tem coisas que não, que é daqui Demora 10 anos. Exatamente. Um exemplo, assim, rapidinho, para depois a Glau falar sobre a experiência dela. Da minha experiência de vida é que eu só tenho 25 anos, eu sou jovem ainda, mas eu estou aí nessa luta
por uma porta de emprego. Eu tenho experiência profissional, mas eu queria uma porta de emprego. Quero, né? Ainda quero. Creio que Deus vai me entregar dentro da minha área, porque eu estou terminando agora a faculdade. Mas o processo de Deus na minha vida foi diferente. Eu primeiro casei, tive filho. Não foi ali na lógica de estudar, trabalhar e depois casar. Então, assim, para você também, jovem, que está nos escutando, não necessariamente a vida do seu próximo, a sua vida vai ser igual à do seu amigo, à do seu parente. Às vezes, o que Deus tem na sua vida é diferente. Sim. E é aquilo que a Glau falou, é você ter a sensibilidade de saber o que Deus quer para você, naquele momento. E se é o momento de você sentar e ouvir, sente, escute, aprenda. Se é o momento de você falar, fale com ousadia, peça para o Espírito Santo te impulsionar. Lá em Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas, né? Então a gente tem que respeitar esse tempo. Às vezes a gente quer fazer algo que não está no tempo de Deus e aquilo acaba, aí vem a frustração, como a Geisa disse. Aquilo acaba não fazendo sentido para nós, nem para Deus. E isso traz uma frustração muito grande e acaba às vezes até prolongando mais ali aquela prova. Às vezes Deus quer trazer a bênção logo para a gente. Às vezes a gente mesmo por ansiedade, né? A ansiedade é um problema recorrente no nosso mundo, principalmente nessa pandemia. Então, a gente precisa ter calma. Acho que a palavra é calma, paciência, espera. Se você está fazendo sua parte, paciência. Se você não está fazendo sua parte, comece a partir de hoje a fazer sua parte, né? Sim. E as pessoas, né, tem muito aquele ditado que diz assim, que Deus tarda, mas não falha, né? Mas eu acho assim, eu particularmente não concordo muito com essa frase que as pessoas usam, porque na verdade ele não tarda e ele nem falha, né? Ele age no tempo certo, né? No tempo certo Deus age. E até dando um exemplo, né? Por exemplo, o jovem, né? Quando passa a vivenciar a sua fase adulta, que ele começa a ter o desejo de construir uma família, né, de encontrar uma moça ou de encontrar um rapaz, e muitas vezes os jovens até começam a se questionar, né? Mas Senhor, tá demorando, aonde que eu vou encontrar uma pessoa e nunca aparece? E esse também é um tempo que Deus prepara para a gente também nos preparar. Sim. Né? Nesse processo tem a parte do amadurecimento. Deus vai nos amadurecendo. Ele vai construindo o nosso caráter, tirando da gente os nossos medos, os nossos traumas. Né? Então, assim, eu entendo que Deus ele tem o total prazer em nos ver feliz também, né? E muitas vezes, que nem a Verônica falou, e ainda mais hoje, que a gente vive em um mundo onde é muito tecnológico, a gente quer as coisas para ontem, então a gente acha que o nosso tempo, né, é o mesmo tempo de Deus, e não é. O tempo de Deus é totalmente diferente. Então a gente realmente precisa entender que nós estamos na dependência dele, né, que nós dependemos dele e que nós confiamos que ele sempre vai fazer o melhor para nós, independente se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser daqui a um ano, né? E eu particularmente já tive outros processos de espera na minha vida, né, onde aconteceu muito tempo depois. E hoje eu entendo por que não aconteceu antes, né? Por que algumas coisas ainda não aconteceram? Porque se tivesse acontecido, eu não conseguiria ter adquirido as coisas que eu tenho hoje. Aí tudo começa a fazer sentido, né? Exatamente, tudo faz sentido. Então, realmente, quando a gente entrega a nossa vida para Deus, Deus também coloca paz no nosso coração, né? Ele entrega, o Espírito Santo coloca nos nossos corações, apesar dos nossos momentos de ansiedade, de frustração, mas eu acho que a gente acaba tendo mais momentos de paz, na certeza de que Deus vai agir na hora certa, do que de ansiedade. E isso é confiar em Deus, né? E o esperar em Deus também, eu entendo que a gente, por exemplo, usando aqui o exemplo que a gente deu, quando a gente está esperando um emprego, esperar em Deus não é eu ficar, por exemplo, lá no meu quarto falando assim, olha, eu estou esperando que Deus vai abrir uma porta para mim. Não. O famoso emprego cair do céu, né? Exatamente. O esperar em Deus é você esperar, você ter a certeza que Deus vai agir no momento certo, mas você também tem que colocar a sua fé em ação. Né? Em algumas situações a gente consegue ter o controle, a gente consegue agir, correr atrás. Em outras a gente tem que mais orar, na verdade, né? Porque daí não foge um pouco do nosso controle. Mas tendo fé, fé e ação. Fé e ação. Na hora certa Deus age e tudo começa a fazer sentido. Exatamente, nas na hora vidas. certa. Sim, a gente tem que lembrar que esperar também a gente não pode passar na frente de Deus. Né? A gente tem que esperar realmente a promessa dele se cumprir. Porque
Muitas das vezes eu já me deparei assim com pessoas, né, dentro da igreja mesmo, né, alguns jovens já planejando casamento, aí outros jovens já ficam frustrados e começam a procurar também para arrumar, né, a sua vida matrimonial. E eu já vi relacionamentos de pessoas que acabaram por conta disso, ou pessoas que não são felizes no relacionamento, porque não esperaram em Deus, não esperaram Deus mandar realmente a pessoa certa. É verdade. Né? Então, eles se anteciparam. Também já vi casos de pessoas que casaram com 38 anos e são felizes até hoje, estão construindo a família. Então, é um processo. A espera é um processo, aprendizado e amadurecimento. Tudo no tempo de Deus dá certo. Glória a Deus, meninas. Tudo que vocês trouxeram aqui pra gente no dia de hoje foi muito enriquecedor, né? Eu acredito que as pessoas de casa vão começar a refletir mais, né? Se estão realmente esperando ou se estão querendo fazer o trabalho de Deus, que tem essa também. Às vezes a gente quer dar aquela ajudinha para Deus. Ai, Deus, mas eu acho que o Senhor está demorando demais. Deixa eu fazer alguma coisa. Te ajudar. E é o que eu falei. Isso às vezes tarda o processo, né, dali da conquista daquilo que a gente tanto espera. Então é bem importante que a gente lance a nossa ansiedade, como diz a palavra, em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. O cuidado é geral. Deus, Ele cuida dos grandes e dos pequenos detalhes da nossa vida, né? Não pense, você que está nos escutando, não pense que Deus, Ele está cuidando da sua vida financeira, mas a sua vida sentimental está de lado. Não. Ele tem preparado tudo, está tudo escrito, está tudo já planejado por Ele, mas vai precisar acontecer no tempo certo para que essa bênção não acrescente dores, porque é o que a palavra diz, né? Que a bênção de Deus, ela não acrescenta dores. Sim, e também o conselho para os jovens que estão nos escutando é o seguinte: acredite em você. No processo de espera, às vezes a gente se sente insuficiente pelas coisas não estar acontecendo na nossa vida. É verdade. Mas um conselho é: acredite em você. Minha mãe sempre fala isso pra mim: você pode, você vai conseguir. E às vezes eu falo: mãe, eu não vou conseguir, isso não é pra mim. Ela fala: sim, é pra você, você vai conseguir. Você tem Deus, Deus sempre tá com você. E é isso que eu digo para os jovens que estão assistindo, ouvindo, né? Ouvindo a gente. Em breve assistindo também. Ouvindo a gente acredite em você. Você é forte, você pode, você tem Deus. E na palavra de Deus diz: jovens, sois fortes, sejam fortes. Amém. A gente pode chegar onde a gente quiser com Deus na nossa frente e sabendo os limites da onde a gente pode fazer e da onde Deus pode fazer. A gente não pode colocar as mãos onde Deus está fazendo, onde Deus está trabalhando, porque senão Deus fala: opa, então você quer fazer? Ou você trabalha ou eu. Ele também dá essa liberdade, eu abro a mão. né? Sim. A gente tem o livre-arbítrio, né? Sim. Mas ou ele trabalha ou você. Sim, então acredite em você. A vontade dele é perfeita, né? E o tratar dele é perfeito, o nosso não. As nossas mãos são falhas, nós somos falhos, as mãos dele não. As mãos dele não falham nunca, né? É verdade. Meninas, vocês têm mais alguma coisa para falar, para acrescentar? Não. Eu acho que a gente poderia depois fazer uma parte 2 dessa conversa. Foi bem interessante, a gente acrescenta mais algumas coisas. Eu adorei, eu particularmente amei. Eu também. Quero agradecer demais vocês por terem aceitado o convite. A gente nós do audiovisual esperamos ver vocês sempre aqui, não só para falar sobre isso, mas para falar sobre outros assuntos, né? Nós acreditamos que vocês têm bastante coisa para acrescentar para esses jovens, para essa juventude. Quero agradecer vocês também de casa que estão nos escutando nesse momento. Pedir para vocês que estão nos escutando pelo YouTube para se inscrever no canal, por favor. Se inscreve no canal. Se inscrevam aí, pessoal. Dá um joinha, dê o seu like. Se você que é mãe, está ouvindo esse áudio, encaminha pro seu filho. Isso, por favor. Comenta bastante. Chuvinhas de likes, hein, pessoal? Isso aí. Comenta aí embaixo, como a Glau disse, o que você achou desse bate-papo, alguma experiência que você teve com Deus, também vai ser bem enriquecedor pra gente, tá? Quero agradecer demais a presença de vocês mais uma vez, meninas. Agradecer ao pessoal de casa. Que Deus abençoe e até uma próxima. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada. Deus abençoe.